Povo afinado. É assim, na presença do Senhor. Muita graça, muita paz. Vocês podem sentar no seu lugar. Daqui a pouco vocês voltam, queridos. Eita, honra a Deus ser filha do Senhor. Eu tenho isso para dizer para vocês, sei que você externa também. É de noitinha, de tardinha, não sei, perder a conta aí do negócio, né? Mas o dia é de Deus, o dia é do Senhor. E Ele nos deu de presente para governarmos. Isso é nosso, certo? Então nós vamos ficar com o nosso coração voltado para uns nomes. Que nomes, Ana Karina? Gratidão. Honra. Obediência. Repetindo. Gratidão. Honra. Obediência. Se tiver que colocar o nome na mídia, coloca aí os meninos, tributa a Deus. Porque é dele. Vamos tributar ao Senhor. E quando falamos de tributo, o povo pensa logo em imposto, em pagamento, né? Nessas coisas. Tributar ao Senhor é dar a Ele a devida honra. É reconhecer, e nós não precisamos fazer assim, querido, muita coisa, porque Ele já fez muita coisa e tudo. Nós precisamos ter o entendimento e um coração inclinado para o Senhor. Verdadeiro, puro e bom, e Ele conhece. Ah, como o Senhor sabe, como cheiro suave as suas narinas, o meu e o seu coração, nessa hora e sempre. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, nos Salmos 116. Repetindo, Salmos 116. Quando se fala de gratidão, fala-se do Salmo do Amor, como esse é tratado. E eu desejo aqui nessa hora, em nome de Jesus, que a palavra aqui alcance a minha vida e a sua na intensidade de transformação. Não é só do ouvir, é do praticar. E começar assim, amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Você pode dizer isso para você sempre. Os laços de morte me cercaram, as angústias do Sheol, para alguns lugares aí de interpretação, inferno, deixa eu dizer um nome para você entender melhor. As angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassível é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples quando me acha abatido, Ele me salva. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem, sempre. Pois livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Há quem diga, queridos, que esse salmo, por alguns, foi feito por Davi. E há quem diga, por outros estudiosos, que foi Ezequias. Os dois homens aqui, dentro desse ambiente, tiveram impactos muito grandes na sua vida. O do rei, para você, que eu quero aqui trazer. Por quê? Porque a minha vida e a sua não é muito diferente em muitas coisas. Ou você nunca se entristeceu? Ei, Ana, mas aqui eu estou falando de alegria. Não, a gente fala de vivo, de ser. Que chora de alegria. Hoje eu vou chorar aqui, eu não tenho dúvida. É um choro diferente. É o choro da alegria. É o choro da gratidão. Não tenho receio de externar para você. Pode pegar esse negócio aqui que vai ficar pequeno e estreito, porque eu já sei. Como falar do Senhor e não manter um coração reto e alegre diante dele? Puro dizendo, é dele, é só ele. Então ele é o Senhor, ele é a honra, ele é a glória, ele é o autor, ele é a majestade, ele é Deus único, ele é verdadeiro, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é o príncipe, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o leão de Judá, ele é o Deus que está assentado no mais alto e sublime trono, do lugar que ninguém pode tirar. Nunca será abatido, nunca será confundido. É o meu Deus. E Pai, é o seu também. Por isso que somos felizes, alegres, até na tristeza. É para não se entender muitas coisas, querida. É para viver a presença do espiritual. É assim mesmo. E este homem aqui diz assim, volta minha alma, porque o Senhor te faz bem. Ele te livrou, minha alma, da morte. Da morte.
Primeiro encontro pessoal com o Senhor, espiritual. Todo homem, toda mulher precisa ter. Um encontro espiritual, que vai além, que atravessa. A morte, queridos, para muita gente é perigosa, para muita gente é o doloroso, entendo o sentimento. Nós não somos muito construídos para estar falando disso, deveríamos até falar mais, porque ele venceu a morte. E o poder da ressurreição de Cristo está conosco. Parece às vezes que fica esquecido, porque chega momentos que você é cercado. E esse homem aqui, ele estava cercado. Cercado de opressão, cercado de angústia, ao ponto de entender e ficar lá, parado e quieto, e suplicar ao Senhor: me livra, Senhor. Está forte, o fardo está pesado, o fardo está carregado. Eu não estou suportando, trazendo para os nossos dias. E Deus o livrou. Em primeiro lugar, da morte. Ele disse que os olhos dele, das lágrimas. Sabe, isso fala para mim emocional. Deus tratando no emocional. Porque nós somos emocionais. Nós somos de emoções. E as emoções também, elas precisam ser equilibradas, governadas, alimentadas. E aí o Espírito Santo do Senhor é lindo e maravilhoso. Porque ele é educado para tudo e boa obra. Encontro no espiritual, encontro no emocional. E os meus pés de tropeçar, encontro moral. Deus nos livrando, porque se você andar no caminho do Senhor, você sabia que você vai ser um homem ou uma mulher de postura diferenciada? Que as pessoas vão dizer, o que sempre às vezes diz assim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, te livra do padrão de queda moral decaída, muitas vezes. Você fica mais bonito, você fica mais arrumado, você fica mais cheiroso, você fica mais. É sempre assim, queridos. É sempre assim. De quem, de fato, está se tratando aqui? Se for do rei, diretamente, que eu estou falando para você, querido, ele sofreu 2 abalos. O primeiro, o império daquela época era o pesado, vamos dizer assim, que era o império assírio. Sabe o nome que está por trás daqui? Senaqueribe. Senaqueribe era um afrontador. Ele falava, ele gritava aos 4 ventos, ele dizia. Pode ler lá em 2 Crônicas, eu vou ativar você que é curioso e curiosa. Leia depois a história de Senaqueribe, leia Ezequias que você vai ver o que foi que aconteceu. Um restaurador, um homem que se levantou para o seu templo, um homem que quebrou altares, quebrou ídolos. Ele conseguiu alinhar o povo, um povo inteiro, para Deus. Essa é a sua história. Novo, começou a governar novo. Porque para Deus não tem idade. E nem sexo diretamente. Tem aquele que vai fazer. E ali estava ele fazendo uma construção que você olhou e diz, incrível o que esse homem fez. Mas, conta também na sua história, certo? Que quando Senaqueribe afrontou e disse, como assim? Porque ele disse, nós vamos restaurar, nós vamos para a guerra em nome do Senhor. E aí uma voz se levantou de Senaqueribe e disse, não tem Deus nesse lugar. Eu estou falando do nosso Deus, viu, queridos? Não tem. Chama o povo todo e diz, e anuncia, e vai lá, caçador conversa, viu? Eu pegando para o lado nosso nordestino, Senaqueribe, um caçadorzinho de conversa. Sabe aquele tipo de gente que vai lá cutucar o enxame e diz, vamos aqui cutucar e provocar. Não faz nada, mas zoada. Faz uma zoada, faz um abalo, faz uma confusão. E se as emoções não estiverem no lugar de Deus, ela se abala. Por causa do grito da opressão. E ali estava ele, fazendo isso. Juntou o seu exército e disse, vamos lá. Vá lá e diga, não tem rei, não tem Deus, não tem quem nos livre. Nós vamos ganhar. Gente, é posição de líder, querido. Dizer isso, do bem e do mal, vai dizer isso mesmo. Certo? O que foi que Ezequias fez? Se juntou um profeta. 2 homens, querido. Ele e Isaías. Uma oração e um clamor diante de Deus. E aí conta a história lá em Crônicas que Deus enviou. Só um anjo. Um anjo só. Um anjo pôs fim na zoada de Senaqueribe. E acabou aquilo tudo.
É aleluia mesmo, irmão. É entender e celebrar junto com Deus. Viu, pastor? Eita glória, meu pai! Você é Deus maravilhoso. Ainda bem que não tem criança aqui, eu espero. Pequenininha, que eu respeito nessa hora. Mas vocês não. É para ser bem entendido e ouvido. Você ainda é do tipo de povo que tem vergonha de manifestar o que você sente em Deus. Foi forte, Lindinha? Assustou, Lindinha? Então, queridos, é o nosso Deus que faz isso. E Ele não mudou. Ele não mudou. E Ele me livrou da morte, dos olhos das lágrimas e dos meus pés de tropeçar. E ele diz no versículo 9, andarei perante o Senhor na terra dos viventes. E um versículo que a gente fala sempre que é o 10. Criei, por isso falei. De novo, criei. Saiu daí. Do Salmo 116. Criei, por isso falei. Criei, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu digo. Eu creio, por isso vai sendo manifesto. Eu creio porque eu vou fazendo, dizendo, conversando, declarando. Ficou registrado aqui na história. E diz a palavra do Senhor que esse mesmo homem, um dia, foi encontrado com altivez no seu coração. O mesmo rei, por causa da batalha, por causa daquelas questões, altivez no seu coração. E ele também foi acometido de uma doença que a Bíblia registra como úlcera. É aquela história, queridos, de um homem que o profeta vai lá e diz para ele, arruma a tua casa porque tu vai morrer. É o mesmo homem que eu estou dizendo aqui para você. Como assim? O que foi que aconteceu? Pois foi isso que aconteceu. Mas outra vez, mais e sempre, Deus ouviu a oração dele, quando ele se volta e vai o clamor ao Senhor. Não demorou muito o profeta sair, querido, ele teve que voltar, porque o Senhor disse, eu ouvi a tua voz, restituirei a tua saúde. E esse homem governou por mais 15 anos. Você tem noção, igreja, do que eu estou dizendo aqui para você? Que darei ao Senhor. Versículo 12. Para a gente finalizar bem aqui. 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor. Pensa você? Que darei eu ao Senhor. Cadê Marcos Sabino? Está aqui? Aonde? Marcos Sabino? Levanta aí, meu querido. Por favor. Esse é Marcos Sabino, todo mundo conhece. Dá uma boa noite para o pessoal. Sim, vai mesmo. Dá mais alto. Se eu pegar meu microfone, pode sentar, meu querido, e dar para esse homem. Preste atenção. Que darei eu, Marcos Sabino? Quanto vale essa sua voz? E diz. Esse homem tem essa voz que ninguém tem aqui nesse lugar. Aliás, eu não sei nem por que ele não é mestre de cerimônia aqui na igreja. Não entendi ainda, mas vamos começar a provocar hoje, né? Peraí, minha gente, vamos conversar. Vou botar a voz desse homem, não tem outra não, é para a glória de Deus, foi que deu. Quanto vale a sua voz? Cadê sua esposa? Cadê? Está aqui atrás? Onde é que ela está? Levanta aí, minha filha. Isso. Presta atenção. Você tem uma voz. E você tem um sopro. Que quando você toca ali, sai som. Quanto vale esse som que você sopra? Pode sentar, minha querida. Que darei ao Senhor? Quanto vale, Jeane, você ter se toda cortada por dentro e estar aqui hoje sentada? Quanto vale, Ana Paula Neri? O olhar que você ainda tem desde os 13 anos de idade. E continua. Nessa mulher que você é. Quanto vale esse desejo de Deus que você tem? Quanto vale, Jordana Andrade? Seu jeito de ser. Quanto vale? Quanto vale, pastor Rodrigo, sua filha? Isso? Quanto vale?
Quanto vale você que está aqui me ouvindo, seja no que for, que você possa ser. Pense quanto vale, você não vai encontrar. Quanto vale o preço da minha filha, do seu filho? Quanto vale essa igreja que foi levantada? Quanto vale, doutora Karina? O conhecimento, dinheiro não foi? Foi não, mulher. Quanto vale? Me diz, Renan Rocha. O caráter que Deus botou dentro de você, quanto vale? Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem dado. Quanto vale os mabarros, o evangelismo que você carrega? Quanto vale? Cadê Raquel? Cadê Raquel de Dedé? Cadê Raquel? Vem cá. Quanto vale Júnior Barbosa? Quanto vale ouvir a voz de Deus? Me diz, quanto vale? Você sabe dizer? Quanto vale das visões que você tem? Quanto vale, Júnior? Júnior, a ideia de leite. Quanto vale persistir na caminhada? Quanto vale? Suba, Raquel. Esse é seu lugar. Nós ativamos nessa hora. Aquele louvor que está ali é só uma ponta. Você não é para ali. Você é a mulher que ministra e prega com fluência no Senhor. Levanta. Quem é profeta? Quem é profeta aqui? Fique de pé. Vamos lá. Isso. Levante sua mão. Levante sua mão. Isso mesmo. E nós ativamos na vida dessa mulher. Nessa hora, a construção daquilo que Deus levantou e propôs. Suprimento virá velozmente, alcançando e desenvolvendo a estrutura que ela precisa ter para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senta. O que darei eu? Não vai dar, queridos. Você não vai conseguir. O que darei ao Senhor? Uma unha que tu tem aí, tu não consegue dar o valor que é devido a Ele, pela sua grandiosidade. É isso que Ele estava dizendo para a gente, o salmista. O que darei eu pelos benefícios? Reconheça. Quantas vezes precisa ser livrado da morte? Hein? Eu e você. Quantas vezes? Quantas vezes já aconteceu? Quantas vezes rompimento em cima de enfermidades, em cima de doenças, em cima de miséria, de pobreza? Quantas vezes? Entenda, igreja querida, a posição que Deus comprou para mim e para você. Não mais meninos, não mais levados pelo vento, conscientes, convictos. Falta tanto, ó amado Espírito, falta tanto. Falta tanto do entendimento. E eu oro por o tempo que se abrevie e de um conhecimento que chegue para as nossas vidas, nele, somente nele. Não de homens, não de filosofias, não de doutrinas que confundem, dela. Da sua palavra, que é viva, que é verdadeira e que é eficaz. Saia disso aqui, que eu quero que salte dentro do seu coração. Qualquer um que está aqui nesse lugar. O que você vai dar ao Senhor? Pelo que Ele te tem dado. O que darei eu ao Senhor? Não tem, não tem. Não tem. 10. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. 11. Eu dizia na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu já escutei de algumas pessoas dizendo assim, está escrito na Bíblia que todo homem é mentiroso. É nesse versículo aqui que as pessoas se apoiam. Todo homem é mentiroso. Deixa eu te dizer, aqui ele está falando, eu me precipitei. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Não está falando que todo homem é mentiroso. Entende que é uma interpretação e é um pensamento? Não saia por aí dizendo, todo homem é mentiroso, porque está escrito na Bíblia. Não está escrito isso não, você está interpretando assim. Na minha precipitação, eu disse isso. Por isso que saem as coisas que saem. É como lá em Jó, que também está assim, que as pessoas tomam o versículo
Deus mata, Deus fere, Deus tira, Deus abate, Deus levanta. Está lá assim, está escrito? Está assim. Mas lá no final, depois que Jó tem um encontro com Deus, uma conversa, uma intimidade, um reconhecimento, uma revelação direta, aí ele diz, outro versículo. Agora eu te conheço, de contigo andar. Não é só mais de ouvir falar. É o que acontece hoje no nosso dia. Não é mais de ouvir falar, é de contigo andar. Todo dia é uma oportunidade para mim e você, junto na presença de Deus. Deus é a fonte, Deus é a origem, Deus é o único. Você não precisa de mais nada. Porque tudo vai ser acrescentado. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Você pode levantar o cálice como um brinde. Você pode beber do que Jesus fez. Você pode beber do que é a palavra. Você pode brindar isso na vida, sim. Com alegria, com certeza e com segurança. Então eu tomarei, eu levantarei, eu erguerei em algumas versões. Eu viverei isso continuamente. 14. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Esse homem resolveu andar com Deus. Pagar o que até ele disse que ia fazer. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Olha o versículo que está aqui dentro. Olhe bem o que está aqui dentro. É um versículo de amor. Parece não ser, mas é. É um versículo de amor estabelecido. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Um culto em ação de graças. É o aniversário do nosso pastor? Sim. Nós amamos a vida dele? Sim. E antes dele? Deus. E ele sabe disso. Uma honra, pastor Galeno. Quando me perguntaram uma palavra sobre você para dizer ali, eu disse, caráter. Quando estava num grupo conversando, eu vi quando o Everton fez umas falas até, coloquei no meu favorito sobre a sua pessoa. Ele disse assim, vamos cedo porque o pastor nem se atrasa. Caráter. Já foi revelado seu caráter em muitas coisas para cá. E caráter é uma honra diante de Deus. É onde muitos homens e mulheres não conseguem se manter por muito tempo. Porque tem que estar firme naquilo que você é. Não pode ser diferente. Não pode ser aqui uma pessoa e contar outra história daqui a 3 anos, 5. Não, é a mesma pessoa. É caráter, é convicção, é integridade juntos. O Senhor deveras, não ofereceis ação de graças. É por isso que estamos aqui, numa ação de graça, invocando o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. E até o outro que começa é interessante, é desse tamanho o 117. Deixa eu te dizer, louvai ao Senhor todas as nações, exultai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. O que é que eu vou falar para vocês? É isso, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus e louva a Deus. Porque você está aqui hoje para louvar a Deus, porque você acordou. Por que foi que você não morreu, querido e querida, na pandemia? Por que foi? Pensa. Porque ainda estamos aqui, nesse lugar. Pessoas melhores do que eu e você morreram. De quem você está falando? De crianças. Inocentes. Bebês se foram. Eu estou botando no tempo da velhice para você não ter o que dizer. Eu estou falando do campo da inocência. Por que você ficou, hein? Por que eu fiquei e você ficou? Que darei eu ao Senhor? Podia ter ido, viu? Não podia? Podia, mas você ficou. Porque Atos continua. Porque a história da igreja continua. E nós estamos aqui na terra, sal na terra e luz no mundo, como
como está escrito, para falar do Senhor, da grandeza, para se afastar da corrupção, para se afastar da imoralidade, para se afastar da mentira, para se afastar da feitiçaria, para se afastar da idolatria que entrou dentro das igrejas. Eu não tenho dúvida do que o Espírito do Senhor vai fazer nesse tempo que nós estamos convocando homens e mulheres do Senhor, firmados e posicionados, e contra sistemas, contra. Não é com briga, não é com violência, é dizendo assim, eu creio assim, tá tudo bem, o outro tem livre-arbítrio, vai crer ou não vai crer, tá tudo bem, mas na hora do sapecaiaiá, que vai chamar a orar, vai buscar quem? Entendeu, queridos? Somos nós. Somos nós o reino do Senhor, inabalável. Inabalável. Então eu quis trazer para você um salmo que dedilha, que dedica, que vai uma palavra dizendo, eu fui abatido, eu fui acometido, eu fui angustiado, eu fui, mas Ele me livrou, Ele me levantou, Ele me cercou com os seus laços, Ele me arrancou daquele lugar e me pôs no outro lugar. Inclusive, diz a história de Ezequias, que posterior àquela doença da qual ele foi curado, ele ainda foi reinar, ele ainda teve riquezas as mais variadas que você puder ter. E essa é a postura do homem e da mulher de Deus. Qual é o nosso confronto hoje? É uma decisão. É uma decisão que nós precisamos ter, de manter uma vida no Senhor, de fazer uma escolha certa, de buscar o reino, porque a eternidade existe. E você vai passar aonde? A eternidade, ela existe. E você vai passar ela aonde? Com quem? Com quem você quer passar a eternidade? Você tem noção do que é eternidade? Você tem noção do que é para sempre? Para sempre que não acaba? Para sempre que não acaba nos braços do Senhor, nos braços do amor, nos braços da bondade, nos braços da misericórdia. É uma coisa, querido. Para sempre afastado de Deus é lugar de tormento. Começa aqui. Começa aqui, porque todo homem, toda mulher que não tem Deus no seu centro, ele já é atormentado, é aqui mesmo. É aqui mesmo na terra. Parece um ensaio de uma coisa, não é? É fichinha. O que você pensar que é bárbaro aqui na terra é fichinha. Porque o que acontece na terra tem ligação direta no espiritual. Então vamos estar posicionados. E com o coração voltado para o Senhor. Eu vou até perguntar. Não, culto é ação de graça, mas a gente faz isso, né? Tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus? Você fica em oração, igreja. Tem alguém nesse lugar que nunca confessou Jesus como seu Salvador e quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levanta uma de suas mãos. Aí, onde você está? Aqui é o corpo todo que nós estamos aqui. Todos nós somos amados de Deus. Você sabia? Você sabia que o que Deus mais ama é a sua criação? E nós somos a criação do Senhor? E nós precisamos nos religar com Ele? E nós precisamos nos encontrar com Ele? E nós precisamos decidir juntamente com Ele? E por isso que vai ter um culto hoje, outro culto depois, outro culto depois, outro culto depois, que é para dizer para as pessoas, isso aqui que a gente está falando? Você já fez uma decisão para Jesus? Você sabe quantas vezes isso aqui vai acontecer? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Pode se alegrar, pode celebrar, pode ficar feliz. E você que está aqui que diz, eu não estou entendendo muitas vezes a coisa, né, que eu não estou entendendo. Não precisa entender muito, não. Você só precisa sentir a direção do seu coração. Se o seu coração, nesse lugar e nessa hora, ele se aquece, ele começa a pulsar diferente, tem um entendimento chegando para você. Se você está aqui nesse lugar, já visitou a igreja uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não acha que é hora de ficar, não? Já chegou a hora de ficar, querido, você já está em casa. Você não está entendendo a situação, mas você já está em casa. Tem alguém que quer confessar Jesus como seu Salvador? Você levanta sua mão. É assim que acontece aqui na terra.
confessa aqui, se liga no céu. Ou tem alguém nesse lugar que quer se reconciliar? Você quer se reconciliar com o Senhor? Você entende? Eu quero mudança de vida. Eu me arrependo dessa vida que eu estou levando. Eu me arrependo de coisas que eu fiz. E nessa hora as pessoas ficam meio envergonhadas, né? Fiquem não, querido, envergonhado não, que todo mundo aqui foi coisado. Tudinho eu que estou conversando com você. Tudinho. Jesus vai aperfeiçoando, vai mudando, vai melhorando, até ele voltar, progressivo crescimento. Mas está tudo bem, porque eu tenho um tempo. E Deus também tem o tempo dele. Tá bom? Aleluia. Deus é bom. Você está muito quieto. Vou fechar o ciclo. Amando ao Senhor. Passando o microfone para quem é devido e para as coisas. Saia daqui. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer ao Senhor? Pelo que Ele me tem feito. O olho que você enxerga. Vale quanto? As perninhas que você caminha, vale quanto? Tem gente que não tem nem as perninhas, sabia? O cabelo aí que você não se decide, se estica, se alisa, se pinta, se não pinta, vale quanto, hein? Aleluia! Obrigado, Pai.